Olá, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu sou o seu amigo pastor Márcio Gonçalves. Daqui a pouquinho você vai acompanhar uma mensagem da palavra de Deus diretamente do altar da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede estadual Vitória. Olha, eu quero que você ouça atentamente essa mensagem e creia. Deus vai se manifestar, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Fazendo um pedido especial que você possa também verificar se você é inscrito no nosso canal no YouTube. O canal é Pastor Márcio Gonçalves e se não for, por favor, se inscreva, né? Ali você clica inscrever-se e também curte, né? Compartilha com outras pessoas. Eu tenho falado, se é bênção de Deus para você, com certeza será para outras pessoas. Fazendo assim, você nos ajuda a divulgar a mensagem da palavra de Deus a todas as partes, tá bom? Em nome de Jesus. Fique agora com a palavra de Deus, em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de trazer a vocês também uma palavra, né, que falou ao meu coração. Ontem eu estava orando, pedindo a Deus que nos desse a palavra de hoje, e veio no meu coração a palavra Getsemane. Getsemane. Getsemane no hebraico, né, para o português quer dizer prensa de azeite. Diga comigo, Getsemane é prensa de azeite. Por que o Senhor Jesus ele foi orar no Getsemane? Justamente para nos mostrar que haverão momentos que nós seremos prensados, situações que nós devemos tomar decisões importantes na nossa vida, momentos que nós seremos colocados, né, contra a parede. E o que nós devemos fazer? Imitar o nosso Senhor. Assim nós somos chamados de cristãos, é ou não é? Que nós somos um pequeno Cristo, ou alguém que procura se espelhar em Cristo. E o que Cristo fez? Ele foi ao Getsemane para ser prensado. E quem tem a unção de Deus como Jesus tinha, libera o azeite, a unção. Quem tem, por exemplo, a alegria, né, como a uva, por exemplo, quando você espreme a uva, ela libera o que, pessoal? O vinho, o mosto, que é sinônimo de alegria. E quando você pega o trigo e você esmaga ele, o trigo, ele vira alimento. Então, as situações que nós passamos, se nós imitarmos Jesus, nós vamos para o Getsemane e ali seremos apertados, espremidos e vamos transmitir o que está dentro de nós. A pergunta é: o que está dentro de você? Se você está se enchendo da palavra, se enchendo das coisas de Deus, mesmo diante do aperto, mesmo sendo esmagado pelas situações, você só vai liberar coisa boa. E isso vai agradar o coração de Deus, vai trazer bênção para você e para aqueles que estão ao seu redor. Amém? Mas às vezes somos esmagados, espremidos, testados. Eu falo que é o crente goiaba. Já ouviu falar no crente goiaba? E quando você pega a goiaba, por mais bonita que ela esteja por fora, às vezes você vai lá, pega ela e crack, quebra e abre, o que tem dentro? Bicho. Já comeu bicho de goiaba, não? Sem querer? Eu já. E qual que é o gosto que tem gosto de goiaba? Não é bom, né? Mas já comemos sem querer, involuntariamente. Então tem um crente goiaba, aquela pessoa que quando está sendo esmagada por uma situação, ela mostra o que tem por dentro. Como eu disse, se tem a unção de Deus, é como a azeitona. Você tem que ser como a azeitona. Sendo esmagado, vai liberar unção, vai liberar azeite. Como o trigo, que sendo esmagado vai liberar alimento para as pessoas. O momento mais difícil da sua vida, Jesus foi ao Getsemane. Ele foi falar com o Pai. Veja, por favor, o Evangelho de Lucas 22.
no verso 39. Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. O título é Jesus no Getsemane, ou Jesus na prensa de azeite. Diz assim, acharam? Quem achou, diga amém. Diz assim: e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. Jesus costumava ir para o monte no lugar onde tem azeite, né? Sempre Jesus se dirigia a buscar um lugar que tinha azeite. É o que nós devemos fazer também. Vá para o monte da oração. Ali você vai encontrar o azeite, a unção de Deus, a capacidade, a habilidade que você precisa. Tem muita gente que na hora do aperto, não, vou procurar o meu cunhado que tem dinheiro, porque ele vai me emprestar, e aí vai resolver o meu problema. Meu sogro, minha sogra, que é rica, o meu irmão, o meu tio. Não, o meu socorro vem do Senhor. Na hora da prensa, você deve buscar a oração. Vai para o monte da oração, o monte das oliveiras, o monte onde tem o azeite de oliva, como Jesus fazia, e você vai obter o mesmo resultado. E ele diz aqui: e também os seus discípulos, quem é discípulo de Jesus aqui? Então, aonde Jesus vai, você deve ir. A mesma coisa que Jesus fez, nós devemos imitá-lo. É claro que a proporção da luta, do sofrimento, da angústia que Jesus passou, nós não passaremos, e glória a Jesus por isso. A Bíblia diz que ele ficou tão angustiado, mas tão angustiado, que ele disse: eu estou angustiado até a morte. A angústia é tão grande que parece que eu vou morrer. Ele suou gotas de sangue. Você imagina alguém estar tão aflito a ponto de suar sangue? Era uma aflição muito grande. Nós esperamos, que nem eu nem você passemos por tal aflição. Mas os discípulos de Jesus seguiam a ele. Aonde Jesus foi, eles iam atrás. O verdadeiro discípulo se aproxima, ele se espelha e ele segue ao seu Senhor. Se o meu Senhor é Jesus Cristo, eu vou segui-lo. Como é que é a canção do Show da Fé? Estou seguindo a desse caminho, eu não desisto. Então você está seguindo a Jesus, você está sendo um imitador de Cristo. Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou imitem a mim nas coisas que eu sou imitador de Cristo. Então aqui diz que ele foi para o monte das oliveiras, aonde se planta azeite, aonde se colhe azeitonas e aonde se produz o azeite. Não é? O azeite é sinônimo de unção. Quem precisa da unção de Deus aqui? A unção é a habilidade, a capacidade, é o poder de Deus sobre a tua vida. Sem essa unção, sem esse poder, nós não conseguimos. Jesus disse em João 15,5: pois sem mim nada podereis fazer. Sem ele nós não conseguimos. Então nós temos que subir ao monte da oração e também seguir a Jesus como discípulo. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes o quê? Quando você chegar diante da prensa do Getsemane, diante de uma situação difícil, você deve fazer o quê? Murmurar, xingar,
Se revoltar, sair da igreja, sair da presença de Deus ou orar? O que Jesus falou? Orai. Então diga para o teu irmão assim: orai, orai. Amém? Para que não entreis em... Então ele fala que haverá a tentação. Haverão tentações. O que é a tentação, pastor Márcio? É toda a tentativa do diabo de nos afastar de Deus. O medo é uma tentação. E quantas das vezes o medo, bate a nossa porta? A angústia, como o Senhor Jesus também se angustiou. A revolta, né? Quantas das vezes somos traídos, passados para trás? Somos injustiçados e muitas vezes por quem nós estendemos a mão, né? Quem estava perseguindo, injuriando, maltratando Jesus? Muitos daqueles que Jesus veio buscar e salvar. Então ele diz: ore para que quando você for tentado, você não caia. Tentado você vai ser. Eu serei, de diversas formas. Agora que não pode é cair quando for tentado. E qual o segredo para não cair quando for tentado? Orai. Orai. Fala com Deus a respeito das aflições. Senhor, o Senhor sabe o que eu tenho passado, mas o Senhor diz que eu tenho que pedir para receber, então estou pedindo. Que eu tenho que lançar sobre o Senhor as minhas angústias, as minhas ansiedades. Eu tenho que verbalizar, né? Eu tenho que pôr em palavras o que eu quero, o que eu preciso. Então eu estou aqui orando, pedindo a sua ajuda. Me ajuda, Senhor. Porque eu quero que na hora que eu for prensado, saia de mim, não xingamentos, palavrões, ofensas, decisões erradas, que é o que muitas vezes acontece, quando você é apertado no serviço, né? No trabalho. O que sai? Quer saber de uma coisa? Eu não preciso dessa mixaria aqui, tchau. Vai embora. Eu fiz isso quando era criança. Meu primeiro emprego. Chegando em casa, minha mãe falou: ué, por que você chegou mais cedo? Não, sabe o que é? Porque não sei o que, tal. Eu falei pro meu chefe que eu não precisava daquela mixaria. Falei: então volta lá e vai buscar a mixaria, que precisa fazer o acerto lá que a gente está precisando. Quer dizer, eu tive que vencer o orgulho, porque eu precisava, e nós precisamos também. Quantas das vezes a pessoa poderia ter vencido um momento difícil se tivesse falado com Deus: Senhor, misericórdia, me ajuda, Senhor. A aflição aqui, a perseguição, quem tem inveja começa a pegar no pé, não é isso? Começa a tentar jogar, é o Dick Vigarista, né? Joga óleo na pista para você escorregar, porque a pessoa quer tomar o teu lugar. É igual os irmãos de José, ao invés de entender que Deus é gerador de riquezas, entenderam que Deus iria tirar o que era deles para abençoar José. Deus não faz isso. Se você entende como Deus trabalha, irmão, você toma uma atitude diferente. O que sai de você é unção, é azeite. O que sai de você é a palavra de Deus, não tem como. Então veja: orai para que não entres em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. Ficou a uma distância, como se pegasse uma pedra, atira lá. Vamos lá, daqui lá na porta da igreja. Se apartou para orar. Porque tem coisas que são orações públicas, não tem? Sim ou não? Eu posso orar aqui com vocês, coisas que são públicas, mas tem orações que meu negócio é somente entre eu e Deus. Às vezes coisas que não se fala nem para o marido, nem para a esposa, nem para a pessoa mais íntima que seja, é você e Deus. Se aparte, se distancie um pouquinho. E também de pessoas que podem te influenciar, porque acontece isso: alguém vê você nervoso e fala assim: vai lá. Eu, se fosse você, dava um soco.
Eu, se fosse você, dava um tapa. Eu, se fosse você, jogava tudo pro alto. Eu, se fosse você, mas na hora que você toma a decisão errada, a pessoa pula fora do barco e deixa você afundando sozinha, né? Acontece muito isso, sim ou não? São Paulo acontecia muito, aqui no Espírito Santo não sei se acontece, eu acho que não, né, pessoal? Não é? Acontece em todo lugar, né? Então apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos, demonstrando que ele reconhecia que sem Deus ele não era nada, não ia lugar algum, ele não poderia fazer o que ele deveria. Se ajoelhar. Às vezes nós chegamos diante de Deus com arrogância. Deus, o Senhor tem que me abençoar, Senhor. Por que o Senhor não me abençoa? Às vezes, irmão, é porque eu preciso me humilhar. Lembra do Naamã? Por que Deus mandou ele dar 7 mergulhos no Jordão? Porque a lepra dele não era física, era principalmente espiritual. Então ele precisava descer. A Bíblia diz que ele desceu ao Jordão, foi descendo e mergulhou. Nós precisamos fazer isso também, nos ajoelhar e reconhecer: Deus, se eu estou errado, me corrija. Se está faltando algo, me acrescenta, me ajuda. Sem Deus nós não somos nada. Se ajoelha, se humilha, orava, falava com Deus, dizendo: o que ele disse? Pai, se queres, né, ou se quiseres, passa de mim este. Então ele estava angustiado, sabendo que ele haveria de passar uma grande aflição de morte, que ele seria crucificado, zombado, escarnecido, exposto. Ele falou: se possível, passa de mim esse. Nós sempre pedimos, né? Senhor, se possível, me livra dessa. Evita com que chegue a esse ponto da prensa, né? Mas aí Jesus fala: não faça a minha vontade, mas, ou todavia, não seja feita a minha, mas a sua. Mas porém eu estou aqui para obedecer. E Jesus foi prensado, né? E o que saiu dele? Amor, perdão e salvação. Diga graças a Deus. Mateus 26, 38. Aqui fala sobre o tipo de aflição que Jesus sentiu. Mateus 26, 38. Olha só. O 36 ele fala: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, prensa de azeite, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a quê, pessoal? A entristecer-se e se angustiar. Pastor, Jesus se entristeceu e se angustiou? Sim. Apesar de ser Deus, mas na condição da carne, na humanidade de Jesus, ele foi tentado com tristeza e com angústia. E como que ele nos ensinou a vencer a tristeza e a angústia? Quem já passou um momento de tristeza e angústia? Todos nós. E qual que é a receita para vencer isso? Veja só. Então ele diz: a minha alma está cheia de tristeza até. Então eu estou triste a ponto de morrer de tristeza. É intensa, era muito grande a tristeza. Ficai aqui e vigiai comigo. Diga graças a Deus. Então como que Jesus venceu?
sendo prensado, orando, buscando, se humilhando diante do Pai. E é o que nós devemos fazer. Veja Salmo 104:14 agora para nós orarmos. Salmo é fácil, né? É metade da Bíblia aí. Salmo 104:14. Salmo 104, 14 e 15, né? Vamos começar aqui pelo 14. Amém ou não? O que é que o salmista fala? Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra ali o alimento. E qual que é o alimento que o homem, o ser humano, extrai nessa terra? Não é? O que Deus ele tira da terra para nós? O que nós recebemos de Deus para a nossa vida? Através desse trabalho, olha só, vinho que alegra o seu... Mas para o vinho alegrar o coração, não é o vinho que embriaga, tá, pessoal? É o mosto, né? É um sinônimo de alegria. Hoje a Bíblia nos manda não nos embriagar com o vinho, mas nos encher do Espírito. O Espírito Santo substitui o vinho. Ele traz intensa alegria, extrema alegria, que chama gozo, alegria extrema. Então você não precisa mais do vinho alcoólico, mas o sinônimo do vinho aqui é o Espírito Santo. Quando você passa um momento de angústia e busca Deus, Deus começa então a te dar o vinho, não para te embriagar, mas trazer alegria para o seu coração. Busca Deus. Ah, pastor, estou triste. Por quê? Porque eu não comprei um sapato novo, um tênis novo, porque o meu time não ganhou. Às vezes nós nos entristecemos e nos angustiamos por coisas banais. E se nós buscarmos a Deus, nós vamos ter extrema alegria. O diabo quer que você se angustie, se entristeça até a morte, a ponto de querer morrer, a ponto de querer se distanciar da igreja, das coisas de Deus. Mas aqui o Senhor Deus, Ele alegra o nosso coração através do vinho. E quem que é o vinho? O Espírito Santo. Eu falo que são os passos da fé, né? Primeiro, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem já aceitou Jesus? Já deu a vida para Ele? Faz assim, balança-se para nós vermos. Olha, 99,9%. Falta o 0,1%. Quem já se batizou nas águas aqui? 98,9%. E quem já recebeu o Espírito Santo, foi batizado no Espírito Santo, faz assim, 95,4%. E quem é cheio do Espírito Santo, faz assim. Lembra que eu falei do livro, né, Como Receber o Espírito Santo? Que logo no início o autor fala, não seja apenas batizado com o Espírito Santo, mas seja cheio. Talvez é isso que está acontecendo conosco, irmão. Nós estamos angustiados, entristecidos até a morte. Mas quando Jesus estava angustiado e triste, ele foi para a prensa, ele começou a se humilhar diante de Deus e começou a dizer: Senhor, eu estou angustiado a ponto de morrer, estou triste, mas todavia seja feita a sua vontade. Irmão, quando nós buscamos a Deus, nós entendemos que a vontade de Deus para nós é a melhor. Que se Deus está no controle da nossa vida, não pode ter certeza, lá na frente nós vamos entender
aquele momento que nós passamos. Eu costumo dizer que uma grande bênção, ela é antecedida por um momento de aflição. Porque o diabo sabe, ele talvez não sabe exatamente, mas ele percebe a conspiração que Deus está fazendo ao seu redor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você está amando a Deus, então as coisas estão conspirando para que uma bênção te alcance. E o diabo fica como? Braço cruzado? Não. Ele vai tentar te angustiar, te entristecer, te esfriar, te desanimar. Irmão, faça como Jesus. Vai para o Monte das Oliveiras. Vai se espremer, digamos assim, diante de Deus. Prensar diante de Deus. Porque vai sair azeite, unção e bênção para você. Aqui, o salmista disse: Ele traz o vinho que alegra o coração. Aí você vai dizer: Senhor, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os meus inimigos malvados se levantarem contra mim, eles vão tropeçar e cair. Diga glória a Deus. Ele dá um vinho para alegrar o seu coração. Quem está precisando de alegria? Alegria extrema. Então é Ele que vai dar. O vinho é liberado quando a uva é espremida, quando a prensa, quando a pressão vem e você sabe para onde ir, para a presença de Deus. E diz aqui: Ele faz reluzir o seu rosto com azeite. Diga glória a Deus. Irmão, quando a pessoa está cheia do azeite, o rosto brilha, reluz. Pastor passa azeite na cara, aí fica assim, né? Cheio de óleo na cara, é isso? Não está falando, né, de passar azeite no rosto, não. Se bem que azeite é bênção, né, irmão? Faz bem para tudo, né? Faz bem para muita coisa. Amolece a ferida, quer dizer, tem valores nutricionais, tem valores para a pele, enfim, eu não sou médico, então não vou entrar nessa área, mas há constatações científicas que o azeite faz bem. Mas está falando da presença, da unção de Deus, que quando está dentro de você, o seu rosto reluz. Mas a maioria das vezes você olha para o irmão em Cristo e como que ele está? Como é que é o rosto dele está? Igual maracujá de gaveta. Já viu maracujá de gaveta? Sim, né? Igual caramujo, só assim. Não. Diz aqui: Ele faz reluzir o seu rosto com azeite. Quando você tem unção, o seu rosto reluz. A pessoa olha para você e fala assim: você é crente, né? Ah, porque você percebeu? Porque eu dei glória a Deus? Não, porque o seu rosto tem um brilho diferente. Quando você enfrenta as adversidades, a forma que você reage é diferente. Você fala: vamos orar, vamos ver a palavra, Deus vai agir. Você começa então a reluzir, você começa a iluminar aqueles que estão ao seu redor, aqueles que estão em trevas. Quem está no escuro, em trevas, não sabe para onde vai, fica igual barata de bueiro, né? E agora o que nós vamos fazer? Agora está difícil, nós vamos morrer, vamos morrer! Mas se você tem a luz, com a unção, você reluz o seu rosto, outras pessoas irão se iluminar através de você. Está sempre falando pela fé. Ah, você é positivista, que você só fala coisa boa. Não, eu falo o meu justo viverá porque o azeite, eu fui lá no Getsemane, eu me espremi diante de Deus, falei sobre minhas angústias,
e Deus colocou azeite sobre mim. E o meu rosto vai reluzir em nome de Jesus. E por fim, diz assim, e o pão, o vinho que alegra o coração, faz reluzir o rosto com azeite, e o pão que fortalece o seu coração. O pão fortalece, dá força. O pão vivo que desceu do céu. Está precisando de força? Pastor, estou precisando de força. Então ele é o pão que fortalece. Então guarde isso. Getsemane, do hebraico para o português, quer dizer o quê? Prensa de azeite. Diga, prensa de azeite. Então vemos coisas aqui que são prensadas e extraem para nós alimento, extraem para nós unção, o azeite, a alegria, o vinho, o mosto, ou o vinho, e o fortalecimento através do pão. Diga glória a Deus. Agora, se você é joio ao invés de trigo, sabe o quê? O joio amassado é amargo. Você sabia que o joio é amargo? Sai amargura. Se você então não buscar a Deus, é amargura, não tem alimento. Você não alimenta ninguém. Então guarde isso. Vinho, azeite e pão é o que Deus tem para nós. Glória a Deus, né? Como é importante a gente ouvir a palavra de Deus e crer naquilo que Deus falou ao nosso coração. Olha, antes de terminar aqui o nosso programa de hoje, a nossa mensagem da palavra de Deus, gostaria de fazer uma convocação a você que nos ajuda mensalmente com uma doação. De onde estiver chegando essa palavra, é estendido também o pedido para que você nos ajude a continuar levando o Evangelho de Cristo. Você pode fazer uma doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus, através do Pix da igreja. O Pix é doações@iigd.com.br. Repetindo, doações@iigd.com.br. E envie o comprovante para o nosso número do WhatsApp, 020, operadora 27 99525 276 27 99525 276. Esse é o WhatsApp da nossa igreja, tá bom? E no mais, Deus abençoe, fique na graça, fique na paz, fique com Deus. Até a próxima.